interesse da nutrição. Então, a gravação já começou, então a gente vai iniciar a nossa aula de hoje, então, né? E hoje, então, a gente vai estar trabalhando, né, na questão mais específica e referente à parte cardiovascular relativa à estimativa de risco, né? Porque os exames em si, né, eles vão trazer diversas informações, os exames em si, né, eles trazem, né, diversas condições, né, clínicas que o paciente vem apresentar, mas é necessário, né, que a gente faça uma estimativa. E os exames permitem, né, que tal estimativa possa vir a acontecer. E daí, então, ter o planejamento de ações que podem ser mais incisivas, mais moderadas, né, ou simplesmente informações, né, meramente mais educativas, né, para a função. Então, o tema, então, nosso, então, está relacionado, né, a esta condição, então, né, referente, então, à parte da interpretação de exames, e nós vamos, então, né, verificar, né, todas essas questões, né, envolvidas para, então, ter a melhor compreensão a respeito, então, né, de como que a gente pode ter uma previsibilidade de chance, né, do paciente ter eventos mais drásticos no futuro. Bom, e para a gente, então, né, trabalhar, a gente vai trabalhar com a questão cardiovascular, que é um somatório que a gente viu no início, os marcadores, passando pela questão de diabetes, que também influencia a questão cardiovascular, né, e também a dislipidemia, no qual, né, esses três parâmetros são essenciais, né, para essa questão dessa estimação de erro. Então, o objetivo da aula de hoje é conhecer, então, né, as fisiopatologias envolvidas na cardiopatia isquêmica, né, que tem a ver com menor aporte de sangue para os tecidos e principalmente para o tecido cardíaco, né, para a interpretação dos exames mais adequadamente, conhecer as medidas de prevenção primária, né, na cardiopatia isquêmica a partir de interpretação dos exames e conhecer os níveis de evidência, né, para estimação de riscos em cardiopatia a partir então das interpretações também dos exames. Bom, e para nortear então essa aula e ajudar no alcance dos objetivos, né, recém-ditos, né, nós temos como primeira questão, né, a questão do cálculo, né, que deve ser feito do chamado score de Fleming, revisado, né, e a gente vai usar o mesmo caso clínico até agora, que é do senhor José, né, para estimar o risco em 10 anos, né, então ele está com 64 anos, se não me engano, né, então até os 74, né, qual é a chance que ele tem de ter, né, um desfecho fatal e dentro dessa faixa de risco, né, quais são as medidas, né, mais intensas, moderadas, né, ou meramente educativas. Também, né, conhecer, né, do que vem esse score, né, qual foi a sua origem, né, e qual a sua relevância na prática da estratificação do risco cardiovascular, né, principalmente, né, na atuação do nutricionista clínico, explicar o conceito de cardiopatia isquêmica, né, para a gente fechar nesse capítulo, né, da parte cardiovascular, que envolve colesterol, PCR, né, mioglobinas, entre outros, né. Daí, então, né, descrever a importância da avaliação de exames laboratoriais no processo de prevenção primária da cardiopatia isquêmica e o papel do nutricionista, né, que aí vocês têm que imprimir a marca de vocês. Diferenciar a questão do risco e perigo, né? A gente fala muito do risco, né? Mas não podemos esquecer, né, que o paciente está numa situação de perigo e isso então deve ser avaliado, né? Para saber o que fazer para que ele não entre na questão do risco, né? Ainda mais se o risco estimado para o futuro for um risco mais elevado. Daí então, né, falar também dos fatores de riscos modificáveis e não modificáveis, né, na questão da prevenção primária da doença arterial coronariana e a ação nutricionista nesse sentido, né, e por que, né, o controle de perfil lipídico, né, colesterol, né, LDL, HDL, é fundamental nessa prevenção primária, né, e, né, a influência do IMC também, né, apesar de não estar, né, dentro do score de Framin, ele é um fator à parte que deve ser bem considerado porque ele causa umas influências, né, bem importantes, né, e a redução do peso diminui, né, consideravelmente, né, um risco não estimado pela famosa escala de Framin, que é a mais usada, mas de uma forma independente, né, ele contribui para a redução do risco considerando outros parâmetros, né. Então, gente, né, nosso paciente desde o início, então, né, foi o senhor José, então, nós vimos em aulas passadas, né, que temos aí, né, o histórico natural da doença, né, também abordado em disciplinas como saúde coletiva, né,
no qual o paciente era um paciente sadio, né, e vivia, né, a fase que a gente chama de período pré-patogênico, mas houve a exposição, né, a alguns fatores, né, também chamado de vetores, né, no qual essa exposição, né, uma delas, né, foi a questão de uma alimentação talvez não adequada, né, que contribuiu, né, tempo a tempo, passo a passo, para que o período se tornasse, né, um período patogênico, como ele vive atualmente, tendo, né, até um desfecho, né, verificado por exames, né, em alguns exercícios que a gente fez, do qual então ele pode estar, né, indo para uma situação de cura ou uma situação de sequela, né, mas certamente vivendo uma situação crônica ou, né, estar muito próximo, né, de um desfecho mais trágico, que seria a morte. Então, né, nesse processo, né, natural de adoecimento, nós temos que considerar muito a questão, né, dos fatores que aceleram, né, o nosso caminho para os desfechos mais drásticos, né, como uma doença agravante e até mesmo a questão da sequela. A gente não precisa antecipar isso, né? Então, né, quanto mais a gente postergar para o momento certo, melhor. Só que a alimentação tem desempenhado um papel importante nesse sentido, porque culturalmente a gente está se alimentando pior nos últimos anos, né? E essa tem sido uma exposição, né, muito muito intensa, principalmente na questão cardiovascular, né? Que então a gente vai estar abordando, né, e sabendo, né, o quanto que a alimentação deverá ser levada em consideração se o paciente tiver, né, uma chance de risco cada vez maior, estimado pelos seus exames e pelas suas condições clínicas gerais, né? E o que interessa para a gente é um pouco do passado, né, do senhor José, né? Porque no passado dele, né, essas situações todas aqui, né, poderiam ter sido manejadas de forma diferente e ele estar mais saudável hoje, né? Aquela história, né? Quando a gente pega um caso clínico, até um atendimento, né, um estágio assim, você pega um caso que é interessante e você logo pensa, né? Pô, cheguei atrasado. Não, para que esse paciente, sim, né? Mas tantos outros pacientes, né, que poderão se servir, né, de histórias como essas, né? E são pessoas, né, que estão querendo, né, ter a cura, né, estão procurando ajuda, né, uma das questões, assim, que a gente tem que considerar também e motivar, né, o tratamento dessa pessoa é que ela está fornecendo, né, ensinamentos que às vezes nenhuma sala de aula, né, seria possível ter, né, só uma questão de como é importante, né, o estágio e aproveitar o estágio, né. Então, né, o senhor José ele tem então 64 anos, né? Teve todo aquele enlace, né, que a gente viu, né? Um colesterol, né, bem elevado, né, de 300, uma pressão, né, de 18 por 11, né? Tomava algumas medicações e tudo mais. E nos últimos exames que ele fez, né, porque ele teve uma internação, né? O que se teve, né? O colesterol total, né, de 340, né, bem elevado, maior do que estava antes. O HDL, né, que seria o bom colesterol em torno de 50, o LDL, o mau colesterol, acima de 200, né, fora do valor de referência, e o triglicerídeo 150. E a gente viu que essas informações aqui dá para dar uma estimada de risco numa questão, né, independente de outros fatores e considerando só a questão da dislipidemia, que é o índice de Castelli, né, 1 e 2, né, do qual, então, por algumas contas que se faz, considerando como referência sempre o bom colesterol, que deve ser, né, pensado como aquele que ajuda a resolver, e se ele tiver pouco, ou tiver uma distância muito grande, né, do mau colesterol, a coisa complica, é, trata-se então de uma ferramenta importante, mas existem outras, né, que também são interessantes, como a que a gente vai ver hoje na escala de Framingham, por exemplo. Então, né, o paciente teve, né, todos os seus problemas, teve parada cardíaca, né, diabetes não controlada, né, arritmia cardíaca, entre outras situações, né, e o seu índice de massa corporal é em torno de 31, né, então não é um valor, né, dos mais aceitáveis, né, e implica algumas situações que a gente vai discutir mais adiante. Então, nesse cenário, né, que acontece com o senhor José, então, o que que nós temos, né? Uma situação, então, que ele está, na verdade, né, numa cardiopatia isquêmica, né? Então, ele está numa situação que realmente ele tem, né, uma condição clínica bem adversa, né, de falta de aporte de sangue, né, para o coração, principalmente, né, pelas placas de ateroma que vão se formando, que é muito certeiro de acontecer pelo elevado nível do colesterol, né? Ele poderia ter uma angina estável, mas provavelmente, né, está assintomático, ele não reclamava de dores, né, pontadas no peito.
E pós, né, o que aconteceu com ele, né, de ser internado e ter um princípio de infarto, né, ele então, estando infartado, né, ele pode ter outras situações, né, que são avaliadas pelos cardiologistas, né, que aí vão indicar, né, como está o seu risco. Mas de uma forma geral, né, tendo essa avaliação clínica, o que a gente pode, né, considerar, né, com relação a esse paciente, né? Teria que ter uma prevenção primária, né? Então, o paciente ele não fuma, ótimo, né? Relata que ele faz um pouco de atividade física, bom, né? A alimentação, né, diz ele que está adequada, né? E o peso a gente viu que não está mais tão adequado, né? IMC de 31, né? Então, situações que precisam ser revertidas, né, e que provavelmente aceleraram esse processo, e com 64 anos, que é considerado hoje uma idade, né, é, que não é idoso ainda, né, em algumas classificações, né, é, não deveria, não combinaria, né, o fato de ele ter um infarto agora. Daí então, né, ele podia ter uma vida sem doença cardiovascular, né, que era o que inicialmente ele tinha, né, antes de ter o infarto, né, e descobrir os problemas que ele apresentava. Daí, então, a escala de risco, né, é uma forma, então, de saber como o paciente está, e a escala de risco, né, ela permite duas observações importantes, né, o baixo e médio risco, onde você tem uma prevenção primária e tratamento dos fatores de riscos principais, e o alto risco, né, onde você tem uma prevenção com tratamento intensivo dos fatores de risco. Ou seja, você tem que ser um pouco mais radical, né, naquilo que é modificável no paciente, né? Algumas coisas não tem como modificar, né? A idade dele não volta para trás, né? Ele fala também no caso clínico, não sei se vocês se recordam, né? Mas que ele teve irmãos que faleceram de problemas do coração, que era a forma que ele expressou, né? Os irmãos faleceram. É, a etnia dele também é um fator complicante, então não tem como mudar também, né? Mas, né, a questão de uma boa alimentação, atividade física e controle do peso está ao alcance dele. E, né, se ele já teve, então, no caso, né, como a gente viu, um infarto, né, nessa situação, então, ele precisa até mesmo, né, ter a prevenção secundária, com um tratamento mais intensivo dos fatores de risco, principalmente os modificáveis, incluindo alimentação, atividade física, né, e medicamentos serão, né, incluídos com certeza, né, na situação deste paciente, né. Então, né, nós temos um paciente que está numa situação de previamente, né, não ter alguma complicação cardiovascular, mas teve o seu infarto, né, e a questão complicou. Bom, né, então esse é o histórico natural da doença, né, temos que ver, né, a questão da exposição e temos que ver também, né, o quanto que, né, nesse caminho que ele está traçando, né, o quanto que ele pode estar, né, próximo, né, de ter um desfecho, né, mais grave, como, né, a morte. E é possível estimar isso? É, né, existem escalas padronizadas que permitem isso. Bom, então, né, considerando essas situações, então, já ditas, né, temos que pensar na lógica, né, do pensamento clínico, né, então, a base de tudo, né, para uma avaliação clínica está no diagnóstico, né, que aí então, né, geralmente é o médico, né, que faz essa função, que vai indicar como o paciente está, do qual então, né, na sequência, aí pode envolver outros profissionais, saber a forma como a doença se manifesta, né. Então, é um problema cardíaco acompanhado, né, de elevado índice de Castelli, é um paciente, né, que tem hábitos de vida, né, não saudáveis, é um paciente de idade avançada, né, é uma doença, né, que tem alto conteúdo inflamatório pela PCR. Então, tudo isso aqui tem que ser avaliado, porque as medidas, né, deverão ser tomadas com a questão do esquema nutricional, né, sempre respeitando as evidências científicas dos melhores artigos, né, vendo as contraindicações, não só, né, clínicas, mas também econômicas também, porque não adianta você passar alguma coisa no paciente que não tem acesso, né? E a nutrição baseada em evidências, né? Sempre buscando os melhores artigos científicos para tal. E por fim, né, ver o estado clínico do paciente, né? Porque talvez tudo que seja o melhor para o paciente, para este paciente não será o essencial, então você tem que usar uma medalha de prata, né, um plano B para o paciente. Isso aqui a gente vai retomar, né, esse pensamento clínico aí, nos demais assuntos, né? Mas hoje vamos falar então, né, da cardiopatia isquêmica que acometeu o paciente, juntamente com outros fatores que a gente já vinha estudando, né, separadamente. Hoje a gente vai dar uma misturada em tudo aí para saber, né, como é que a gente lida com essas situações, né, e como pensar com relação a isso, né?
Então, quando a gente fala de cardiopatia isquêmica, né, a palavra isquemia já está ligado, né, a pouco aporte de sangue, né? Então, a isquemia significa que pouco sangue chega, consequentemente, pouco açúcar, né, que é o carboidrato, que vai dar energia, e pouco oxigênio, que também é responsável pelas funções aeróbicas, né, que o paciente, a célula precisa fazer, né? Quando você tem esse inadequado balanço entre oferta e consumo, porque o coração tem que mandar sangue para todo o corpo e voltar sangue para ele também, né? Porque ele precisa, né? E ele enche, né, no ventrículo, né? Faz a sístole e a diástole e manda, mas tem que retornar para ele, né? Porque ele também tem, né, as suas artérias, né, que o irrigam e garante seu bom funcionamento. Mas quando eu tenho esse balanço inadequado, né, de sair o sangue e voltar pouco sangue, né, pouco oxigênio para o miocárdio, que são as células do coração, problemas existirão e da isquemia pode se avançar para uma necrose, né, que seria, né, realmente um infarto propriamente dito que foi aconteceu com o paciente. Quando que o consumo, né, pode ser afetado? Ele pode ser afetado por dois motivos principais, né, sendo que um deles é a questão, né, de você não ter a perfusão do sangue adequada, porque tem obstáculos, que seriam as placas de ateroma, ou por uma anemia também, onde o sangue com menos oxigênio ele se torna um sangue menos intenso, né, na questão de gerar os efeitos, principalmente, né, aeróbicos, que são fundamentais para as células funcionarem. Então, quando isso acontece, né, tem o risco, então, do infarto, que foi o que aconteceu com o paciente, né? Um dos principais fatores, então, está associado, né, à questão da formação das placas de ateroma, que tem uma relação direta, né, com os valores de colesterol existente e que afeta, né, o transporte de oxigênio. Então, menos oxigênio, né, você vai funcionar de uma forma mais precária, podendo ter, né, morte das células do coração e aterosclerose, trombose, espasmos coronarianos, né, que é a dificuldade de dilatação do vaso sanguíneo, né, o excessivo, né, consumo, né, de, de oxigênio em algumas situações também, né, porque aí você tem a saturação, né, mas é mais ambiente hospitalar, também pode levar a essas situações. Então, essa cardiopatia isquêmica ela tem formas de se apresentar, né? Ela tem maneiras de se apresentar. Então, ela pode estar associada, né, à aterosclerose, né? Pode estar associada à trombose, né? Ela pode estar associada a outras doenças, né, do coração, né? Mas a prática, né, é a condição da falta de oxigênio. O que diferencia e classifica ela como formas de apresentação está relacionado, né, aos fatores que desencadeiam esta redução do aporte de sangue ou de elementos importantes do sangue. Então, eu posso ter um sangue de boa qualidade em termos de oxigênio, mas chega pouco sangue porque eu tenho, né, placas de ateroma que reduzem, né, a passagem do sangue. Então, menos sangue chegando aqui, né, menos atividade as células terão. Eu posso ter, né, as mesmas placas, ainda ter anemia. Se eu tenho anemia, menos hemoglobina, menos transporte de oxigênio, chega menos sangue, chega sangue pobre em oxigênio, mais problemas vão acontecer. Eu posso ter também diabetes, né? Se eu tenho diabetes, eu tenho menos glicose circulante, né? Eu não aproveito, né, a glicose, porque a insulina também não está colaborando. Chegando sangue, onde o aproveitamento da glicose vai ser menor, porque esse sangue é pobre em insulina, também vai afetar a funcionalidade cardíaca. Por isso, então, que a gente tem que conhecer, né, esses aspectos relativos à questão do colesterol e também das questões envolvendo, né, a parte de perfusão sanguínea, né, correta, né? E nas próximas aulas, né, depois da prova, a gente vai estudar muito a questão da anemia, né? Como que ela afeta, né, e pode ser um fator, né, que se soma à questão cardiovascular. Mas, como eu estava falando, né, a questão da formação de placas de ateroma, que nos exames, né, a gente pode, né, inferir, né, que estão em progressão por colesterol elevado, ou a diabetes, né, que contribui, né, muito para a questão do espasmo também, né, porque célula, o vaso sanguíneo precisa de energia para dilatar ou contrair. Se você está diabético, né, a contração fica menor, né, o calibre é menor do vaso sanguíneo, chega menos sangue. E o fato do sangue chegar e não ter, né, como aproveitar a glicose que está ali presente, gera todos os transtornos. Então, tudo que a gente estudou, né, meio que separadamente, mostra, então, né, que o paciente que não está bem, né, nos exames, né, ele pode ser uma bomba relógio que, né, pode destruir a bomba da vida, que é o coração, né. Então, né,
A doença arterial coronariana, ela tem a origem multifatorial, manifesta em adultos a partir de 40 anos, né? Ou seja, né, não é que em 40 anos vou ter infarto, coisa do tipo, né? Mas as complicações devido a questões, né, de alteração do envelhecimento, de redução da atividade de certos órgãos, como o pâncreas, na questão, né, própria da insulina, ou até mesmo do rim, né, que é responsável por produzir a chamada eritropoetina, que produz hemoglobina, né, pelo enrijecimento natural dos vasos, que aumenta a pressão arterial, né, entre outros fatores, faz com que, a partir de 40 anos, eu tenha mais chance de começar a criar, né, armar essa bomba relógio que eu falei para vocês. Então, a partir dos 40 anos, eu tenho que me monitorar um pouco mais, porque se eu deixar a coisa ir acontecendo, né, quando eu resolver tratar, talvez seja tarde demais e talvez, né, o recado para eu me tratar, né, venha de uma forma muito complexa, né, tendo um infarto, como foi que aconteceu com o senhor José, que está numa idade, não, 24 anos depois, 40 anos, né, mas poderia ter evitado, né, podia ter postergado isso por mais tempo. Com relação às mulheres, nós temos ainda um detalhe adicional, né, que é a questão envolvendo, né, a menopausa, porque nas mulheres, né, a produção do HDL, o bom colesterol, depende da concentração de estrógeno, fato que não acontece com os homens, né, porque essa ação, né, de formação de HDL pelo estrógeno se dá pela testosterona, que entra nas células hepáticas do homem, e lá dentro, né, tem a aromatase, uma enzima que converte testosterona em progesterona. Como o homem não tem queda e variação brusca da testosterona, essa produção indireta de estrógeno no interior da célula permanece e ajuda a formação do HDL. As mulheres, por sua vez, né, elas têm um complicador, porque elas têm queda brusca na questão do estrógeno e reflete na questão da redução, né, da produção de HDL. Por isso que mulheres da menopausa apresentam um risco cardiovascular maior e gera aquele dilema, né? Tratar, né, fazer reposição hormonal para prevenir problemas cardíacos ou, né, não fazer para evitar a ocorrência de um câncer, que é um efeito adverso comum na reposição hormonal. Daí tem que ter uma avaliação específica, risco-benefício, né? Mas mulheres a partir de 45 anos têm que ter muito cuidado. E os homens, né, também têm que ter muito cuidado, porque os homens não se cuidam ao longo da vida, né? E aí complica mais, né? Então já chega meio, né, com uma situação mais complexa, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? Porque as doenças arteriais coronarianas são a maior causa de morte nos países desenvolvidos e também no Brasil, né? Então, no Brasil, especificamente, né, 3 causas de morte principais são: primeiro, doença arterial coronariana; segundo, né, câncer; e terceiro, acidente de trânsito, né? Então, né, superando, né, questões, né, que são até nem tem a ver com o processo de doença, né, que é a questão do trânsito, por exemplo, você tem aí, né, soberanamente, né, a questão da doença arterial coronariana, mostrando que os brasileiros, né, têm dificuldade, né, nas questões de prevenção, incluindo, né, as questões que envolvem, né, prevenções, né, primárias, que inclui a alimentação, que piorou nos últimos 30 anos, né? Então a gente come pior, né? E isso está relacionado, né, ao item como a doença, né, se apresenta, porque para um paciente de 20 anos, né, a DAC é inofensiva. Para quem tem 40, né, já começa a ligar um sinal de alerta. Para quem tem 50, mais. Para quem tem 60, aí vai. Somando aos outros fatores e exames, né, a coisa tende a piorar cada vez mais. Daí então, né, aterosclerose coronariana, placas de ateromas, né, e a manifestação clínica, né, da DAC, né, como angina do peito, são presentes e comuns, né, mas no caso da angina nem sempre é regra, né, nós temos a questão do problema da DAC assintomática, né, e por isso, então, muita atenção e muito cuidado na questão, né, da boa relação do LDL e do HDL. Aí que entra, né, uma questão também fundamental, porque numa sociedade muito medicalizada, né, onde as pessoas, né, confiam demais em questões do medicamento, nós tem diversos estudos que falam dos limites relativos, né, aos medicamentos e que o melhor desempenho que uma estatina pode ter, né, que é um medicamento que controla o LDL, né, concomitantemente com uma dieta, né, adequada, né. Então, vale que a prevenção sempre vai acontecer, né,
E por mais, né, que se tenha, né, processos, né, que peguem, né, o LDL externo, né, para que o fígado use para a formação de hormônios, inclusive, você tem, né, o uso de alguns medicamentos que colaboram para isso, mas a oferta externa tem que ser reduzida, porque senão a medicação não consegue fazer a atividade que ela precisa, né? Então, a aterosclerose é um ponto fundamental, um ponto essencial, né, que a gente já trabalhou bastante com relação a isso, né, em termos, assim, praticamente de revisão, né, visando a prova da semana que vem, a gente, então, traz, né, essas questões e essas informações, né. Um outro ponto importante é a questão, né, das tromboses, né, que aí, então, o paciente que tem trombose, né, ele tem que ter um cuidado especial também, porque ele colabora, né, para a questão de obstruções, né, totais que pode acontecer, principalmente se tiver placa de teroma junto, né, que aumenta a chance, né, das colisões de células e células que vão se colidindo podem, né, levar a essa situação de formação de coágulos, né, que geram obstruções, né. Então, outro fato importante também. Daí, então, o uso de medicamentos, né, então é importante, né, o uso de alguns medicamentos, como ácido salicílico, né, mas lembrando, né, que existe o risco, né, de redução da proteção gástrica com o uso do AS, da importância, né, de o profissional da nutrição também verificar isso, porque uma hiperacidez, né, no estômago reflete, né, na alteração de absorção de nutrientes, que é um problema hoje também que vem sendo debatido na comunidade científica, né, com relação ao acompanhamento necessário de quem faz, né, o uso acetil salicílico, que tem a função, né, de gerar um efeito antitrombótico e, como diz no comum, né, ralear o sangue, né, deixar ele mais fluido, porque ele não vai se agregando, né. E é um fator importante que mesmo que você tenha, né, uma considerável progressão de placa de ateroma, ele te dá uma proteção também. Mas óbvio que a placa de ateroma também tem que ser contida no seu avanço, né? Vimos também a questão, né, da inflamação, que é um marcador importante, né, a questão da PCR, né, que deve ser considerado como também, né, um elemento que leva a um fator de risco. Mas, né, o que eu quero mostrar para vocês até o presente momento é que todas as situações são peças de um quebra-cabeça isolado, né? Nem um quebra-cabeça, né? São peças separadas, né? Colesterol para um lado, aí você pode estimar pelo Castelli, tudo bem. PCR do lado, está dizendo que tem risco. Você tem lá, né, questão, né, de mioglobinas que você pode olhar e talvez, né, indicar alguma coisa, a diabetes alta, né, a glicemia elevada que te indica alguma coisa, né? Então, são situações, né, separadas, mas sempre houve uma necessidade de transformar isso, né, como se fosse peças de Lego que formasse uma imagem, né? A ideia principal é esse, né? É essa, né? Porque exames isolados, né, te indicam, mas é ou não é, vai ou não vai, né? Então, assim, a ideia de se ter uma escala para estimar o risco é transformar os exames em pecinhas de Lego que você construa a imagem de proteção do paciente, vamos assim dizer, né? Então, né, considerando todas essas, né, situações, né, então, que a gente está evidenciando, né, nós podemos ver, então, né, que algumas situações, né, como a anemia, que está intimamente ligada, né, a questões nutricionais, precisa ser considerada, porque um paciente que tenha placa de ateroma, colesterol elevado, está com seu PCR elevado, né, tem idade avançada e tudo mais, ele, se tiver anemia, né, um somatório extra que aumenta o risco, né? Então, é importante, né, ter essa consideração e conhecer as formas de manifestação da anemia para saber como agir, né? Que a gente vai ver na aula pós-prova, né? E também, né, a questão envolvendo, né, a força do coração, né? Porque um dos problemas também que leva à questão, né, da DAC é quando você tem, né, problemas na contratilidade e no tempo de diástole. Por que, né, disso, né? Porque assim, quando você tem oferta de oxigênio comprometida, né, como é que o coração vai resolver isso, né? Está chegando pouco oxigênio. Ele tenta trabalhar mais, ele aumenta a sua frequência cardíaca, que aconteceu com o Sr. José, que estava com 106 de frequência cardíaca, né? Então o coração, ele não enche completamente, ele já está mandando sangue rapidamente. E esse tempo de diástole curto, né, acaba, né, gerando, né, uma questão de você não conseguir resolver o problema, né? Você bate rápido, manda menos sangue na tentativa, né, de aumentar a quantidade num fluxo de tempo que não funciona. E um problema fundamental que se soma a essa questão, né, de tempo de diástole e a questão da contratilidade
né, está relacionado ao quê? Está relacionado, né, com a questão do índice de massa corporal. Porque se a pessoa tem um IMC acima de 30, né, o volume interno dela, né, de líquido é muito maior. Então, se você tem um coração, né, que não está tendo paciência para encher, está mandando sangue, né, e o volume é muito maior externamente, a força que ele tem que fazer para vencer isso na rapidez e frequência que ele está, contribuem para o desenvolvimento de insuficiências cardíacas, né? Então, por isso, né, a questão da redução do IMC é muito importante, né? Estou terminando um estudo agora que são com pré-bariátrico, quem fez bariátrica e depois, né, avaliação pré e pós cirurgia bariátrica bypass, e assim, né, a redução do peso, né, de uma pessoa que estava com IMC quase 40, chegando lá para os seus 20, né, 27, por aí que foi a média, né, faz uma diferença muito grande para a saúde do coração, sabe? Nos exames cardíacos, assim, nos eletrocardiogramas, você vê, né, que o coração praticamente que agradece, né? Porque é menos esforço que ele tem que fazer, porque um volume muito grande, uma pessoa que está com muito excesso de peso, né, o coração tem que trabalhar muito. E aí, às vezes, ele tem que se matar, né, para conseguir manter o aporte de oxigênio, e, né, nesse esforço extra, ele vai precisar de mais oxigênio e a coisa desanda cada vez mais. Então, gente, anemia e excesso de peso, né, são fundamentais, né, para a questão de uma boa saúde cardiovascular. Lembrando novamente que o hemograma, né, é tema da próxima aula que a gente vai ver juntamente com doença renal crônica também. Bom, então a prevenção tem que acontecer, né? A gente tem que pensar nisso, né? Então exposições, né? Como uma má alimentação, né? Como alimentos ultraprocessados, né? Como alimentos altamente calóricos, excesso de peso e tudo mais, vai deixar o indivíduo doente, que já tem impacto da idade, que ele não pode mudar, do histórico familiar dele, que ele não pode mudar, e se alguma coisa é feita antes, esse impacto é menor. Se não é feito, né? Gerará os problemas, né? Mas nada impede, nada, né? Vai impedir, na verdade, que a prevenção, então, tenha que continuar e tenha que ocorrer, né? Adequadamente. Bom, né? Então, né? Tem vários estudos que falam, né? Sobre a questão da alimentação, né? Então, um deles, né, uma meta-análise que saiu recentemente, né, não identificou redução da mortalidade total cardiovascular em ensaios clínicos, né, com restrição de gorduras saturadas, mas outros, né, diz que a redução da incidência de eventos cardiovasculares, especialmente em dietas que substituíram gorduras saturadas por poliinsaturadas, né, foram úteis, né, e recomenda-se a redução, né, ou até a abolição de ingestão de gorduras trans, né, nomeadas aos óleos vegetais, né, hidrogenados. Então, quanto mais cedo tiver esta percepção, melhor. Se o paciente já está doente, né, mais incisivo tem que ser essas ações. E, se for possível estimar, né, qual é a chance que o paciente tem de se aproximar da morte, né, mais intenso deverá ser, então, estas e as demais orientações do paciente. Então, como a gente já falou, né, o LDL, HDL, os medicamentos, né, têm um papel fundamental, mas são limitados, assim como também a alimentação também sozinha às vezes não consegue, então é um trabalho em conjunto, né? Fármacos e alimentação, para conseguir, né, fazer realmente com que a questão, né, dos lípidos se torne mais favorável, né, e o paciente tenha menor chance de ter risco. Bom, com relação às mulheres, né, como já falei para vocês, né, é sempre discutível a questão da terapia de reposição hormonal, porque, né, se perguntar para cardiologista, ele fala, tem que fazer, né, que ele vai ver o lado dele. Se perguntar para ginecologistas e oncologistas, ele fala, depende, né. Se a pessoa tiver histórico de câncer, não compensa, né, é mais fácil, sim, é mais difícil ela morrer de problema cardíaco do que ela sobreviver a um câncer induzido por, né, medicação. Então, você tem vários estudos, né, que falaram sobre isso, né, e é uma temática, então, discutível, mas o que se tem, realmente, de fato, é o seguinte, né, se a mulher está na menopausa, tem que ter um cuidado mais incisivo na prevenção primária que ela precisa ter, né, para evitar problemas cardiovasculares, né. Bom, aí, então, a prevenção primária que a gente fala, que seria lá no passado do senhor José, ele sadio, enfrentando as diversas exposições, né, tem a ver, então, né, com 3 níveis, né, primário, secundário e terciário, e no primário, então, né, tem que
verificar, né, o quanto antes, né, as questões que devem ser pensadas para criar hábitos, porque depois mudar os hábitos se torna cada vez mais difícil, né? E ter um foco na questão do controle dos fatores de risco, muitos deles expressos em exames laboratoriais, né? Daí então vem a conceituação importante, tá? Que todo clínico tem que ter em mente, né? Que é a questão do perigo, né? E do risco. Então, considerando aqui o passado do senhor José, né? Ele estava numa situação de perigo. O que significa isso, né? Ele tinha uma condição, um conjunto de circunstâncias, né, que tinha o potencial de causar ou contribuir para uma lesão ou até mesmo morte, né? Que conjunto de circunstâncias eram essa? Má alimentação, IMC, né, crescente, né, porque agora está com 31, mas ele não nasceu com IMC 31, né? Então, má alimentação, crescente IMC, sedentarismo, né? Pouca preocupação com a saúde, né? Que é o que é modificável, né? Gerenciável, que a gente fala também, né? Só que, né? Esses conjuntos de circunstâncias não foram levados em considerações, mas pode ser levado em qualquer paciente que vão atender, né? Isso aí é regra, você tem que estar consciente disso, né? Do qual, então, o senhor José agora está numa situação de risco, né? Ele infartou, né? Está lá internado, sabe lá o que vai acontecer com ele, né? Então, o risco já é a probabilidade ou chance de morrer, né? Já não está atrelado às circunstâncias, né? É você ter uma estimativa de morte já, né? Então, assim, é um risco de morte, né? Daí, então, existe algumas considerações, né? Porque o perigo está ligado à exposição, né, aos vetores, né, ou os hábitos de vida inadequados, né? E o risco está ligado às condições clínicas do paciente, né? Então, como ele está, idade avançada é um problema sério, né? E na questão do perigo, você tem fatores não gerenciáveis, como a questão da idade, etnia, né? A questão de hereditariedade, e os gerenciáveis, que inclui aqui, né, mudança de hábitos alimentares, né? E na questão do risco, né, é aumentar a chance de morrer ou não. Então, esse conceito é muito importante, né? Porque os exames e a interpretação de exames, né? O nutricionista, na questão clínica, né? Ele tem que entender que trata-se, né, de situações, se o paciente está em nível ambulatorial e não hospitalar, que representam e traduzem os perigos que o paciente apresenta juntamente com os seus hábitos diários, né? Então, um colesterol elevado, uma PCR elevada, né? Os marcadores, né, cardíacos elevados, é, uma diabetes elevada, né? São um conjunto de circunstâncias que mostram, né, que ele poderá caminhar para a morte. E, né, se nada for feito, ele vai entrar no risco, onde é, né, duas opções agora, ou viver ou morrer, né? Então, isso é importante e os exames, então, servem para isso. Mas, novamente, né, parece que fica tudo muito solto, né? E você fica, em que informação eu dou mais atenção? Eu vou focar na diabetes dele, vou focar no colesterol dele, vou focar lá no PCR dele, na inflamação, né? Então, era muito complicado no passado, né? Conseguir, né, fazer uma interpretação que fosse até uniforme com relação a isso, né? E isso tem a ver com a forma que a doença se apresenta. Daí então foi proposto, né, métodos para avaliação dos fatores de risco, né, que foi um estudo chamado CORT, né, que a gente viu lá na metodologia da pesquisa, né, na iniciação científica, né, do qual então acompanharam um grupo de pacientes expostos e não expostos a essas condições e também no conjunto de condições, ou seja, pacientes com colesterol e sem colesterol elevado, pacientes com colesterol e diabetes versus pacientes sem colesterol e diabetes elevados, né? Pacientes com outros hábitos, né, como fumar e não fumar, né? E diante, então, né, desse estudo a longo prazo, né, que é a forma de avaliar segurança, né, porque não tem como fazer ensaio clínico randomizado, para falar a pessoa, não trata para ver se você tem mais chance de morrer, mas quando ela está se tratando e versus pessoas que por algum motivo espontâneo não se tratam, você pode comparar, é que conseguiram pela primeira vez, né, fazer uma correlação e uma junção dos exames, né, e de outros fatores, né, de vida do paciente, hábitos de vida do paciente, para criar essa imagem de risco e estimar em termos percentuais o risco do paciente, né? Daí então, né, como é que veio esse estudo, né?
veio a partir de 1960, quando se concluiu, né, que o cigarro, né, se tratava de um problema sério para a saúde cardíaca. Foi a primeira vez, então, que eles falaram, temos que observar alguns hábitos com relação a isso, né, que avançou, mas hoje está uma regredida, né, com o neotabagismo, que são os vapes, né. A questão dos níveis de colesterol, né, que é expresso nos exames, né, começou a ter uma compreensão melhor, né, da questão da placa de ateroma, a pressão arterial, alterações no eletrocardiograma, né, e a questão de um risco cardíaco, mas ainda estava solto, né, fumar e não fumar, ter ou não ter, né, eram peças separadas. Em 1967, né, a atividade física entrou em cena, né, como uma questão, né, de fator positivo para a saúde e a sua ausência fator negativo, né, para a saúde, e também junto veio a questão da obesidade, né, muito em função desses estudos, né, no qual o chamado débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que sai em cada sístole, né, tinha um comprometimento, né, porque o volume geral era muito grande, né, então era muito complicado. E reduzindo, né, o peso, né, o coração conseguia, né, em cada sístole, espalhar o sangue de uma forma mais eficiente. Daí, em 1970, né, pressão arterial elevada, né, foi associado também à questão do AVC, né, um avanço importante também. A menopausa, em 76, né, foi, então, finalmente, né, declarada como risco de doença cardíaca para as mulheres, e iniciou esse debate, né, sobre fazer ou não fazer reposição hormonal. Em 78, entrou questões psicossociais, né, o estresse também adoece o coração, né, não podemos esquecer disso também, né, e em 1988, né, os níveis de HDL, né, entrou, né, para a questão da redução do risco de morte, porque até então se tinha só a fração do colesterol total, né, que é a medida de todos os colesteróis. A partir de 88, 1988, século passado, é que começou a entender que eles eram diferentes e que existia um que tinha uma função de conter o avanço da placa de ateroma, que era o HDL, que infelizmente é muito complicado de ter a sua elevação, né? Tem medicamento que abaixa o HDL, mas não existe medicamento que aumenta o HDL, né? E ele tem uma função primordial e essencial, né? Então, muitos desses aspectos estavam relacionados à questão alimentar, né, como a questão da obesidade, colesterol, né, depois vieram, né, os estudos falando de gorduras saturadas, insaturadas, em afins, né, do qual o universo nutricional se tornou muito importante, né, nesse sentido e nessas condições, né. Então, né, considerando esses aspectos, né, ainda se, né, tinha uma percepção que as peças, né, eram diferentes e como criar um consenso sobre isso, né. Só para mostrar a questão da importância da nutrição, né? Uma capa de uma revista, né, que trouxe, né, a questão do colesterol na época, né? Vejam a quantidade de alimentação, né? Então, a alimentação se tornava um fator preditivo importante, né, para a compreensão da doença, né? Porque até meados dos anos 60, 70, né, a questão da alimentação era uma coisa meio cultural, de sabor, né, e tudo mais, e não estava muito atrelada à questão da saúde. Até porque, né, nos anos 60, 70, né, e antes também, né, os alimentos eram mais saudáveis, né, naturais, né. A questão do fast food veio a partir dos anos 80, né, e as complicações também. Bom, e aí existe, né, algumas recomendações, né, essa tabela aqui vem da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, do qual então mostra, né, a importância de trabalhar esses fatores, né, como a questão do controle do peso, né, mantendo, né, um índice de massa corporal entre 18 e 24, que reduz a pressão arterial, né, em valores, né, que variam de 5 a 10, né, a cada 10 kg de peso reduzido. O padrão alimentar, né, com consumo de dieta rica em frutas, vegetais, né, e baixo teor de gorduras saturadas totais, né, e adotar a DASH, que tem um fator importante também na redução. O sal, né, que é então, né, sua redução, né, também já é falado há longo tempo sobre isso. Consumo de álcool e atividade física, né. Então a gente vê que numa sociedade muito medicalizada, né, as questões alimentares têm um papel fundamental, até mesmo para não dependência muito exclusiva das medicações que tem limite, né, elas têm limite. Daí, então, a gente viu, né, a questão das relações lipídicas que existem e tudo mais, né, e daí, então, né, calculamos, inclusive, né, o índice de Castelli do paciente, mas, assim, também é uma coisa isolada, né, você, tá, o colesterol tá alto, mas e a diabetes, né, e o fato de fumar e não fumar, né, o fato de, né, ser sedentário ou não, tudo isso, né. Então, tudo isso levou, então, a movimentos, né, para que se tivesse, então, um score que tivesse dados, né, que pudessem se somar e formar uma imagem de estimativa de risco.
Foi então que aquele grupo lá inicial de 1960, que eu falei para vocês, né, que fizeram estudos de corte, criaram, né, um score, né, chamado de Framing, né, que é homenagem ao líder do projeto, né, que é dividido entre homens e mulheres, né, e no caso os homens, assim como as mulheres também, só a diferença em alguns valores, né, considera a questão, né, da idade, né, variando, né, de 5 em 5 anos, né, então 30 a 34, 35 a 39, 40, né, quando a coisa começa a complicar, lembra que eu falei, 40 anos um homem tem que se cuidar? É aqui que começa a soma positiva, né, dos pontos, né, antes ou é zero ou é negativo, né, que vai se somando ao longo do tempo. A idade é um fator de risco não modificável, né, não tem como retardar o avanço da idade, né. E considerando o senhor José que está entre 60, com 64 anos, né, que seria entre 60 e 64, ele tem uma pontuação de 5, né? Então é uma pontuação considerável, né? Daí vem a questão dos exames laboratoriais, né? O LDL colesterol, né? Menor que 100, menos 3, 100 a 129, 0, né? Aí segue o 0. E se tiver, por exemplo, mais que 190, a pontuação é 2, né? Daí, então, um outro exame, né, é o HDL colesterol, né, que aí também você tem uma pontuação, né, que você vai verificando também, né? Do qual, então, se ele tiver mais elevado, pontuação negativa, que é bom, né? Se ele tiver mais baixo, pontuações positivas, né? E outro exame que a gente viu também seria o da diabetes, né? Do qual, então, você tem, né, a presença ou não, né, com forma absoluta, né? Onde ter diabetes garante 2 pontos. E tem, né, um dos fatores principais, né, que é a questão do tabagismo, que você ganha também 2 pontos. E temos também, né, a pressão, né, sistólica e diastólica, onde você tem aqui uma combinação, né, onde o paciente, se não me engano, estava 180, né, por 120, né. Então você tem aqui uma forma de ver, né, e acho que estava aqui, né. Então seria esta combinação aqui, 3 pontos para o paciente. Sr. José, então, somando mais 3 pontos. Falta alguns, né, exames, né? Falta a questão do IMC, por exemplo, né? Que aí você pode avaliar de uma forma independente, né? Somando-se, né, mentalmente um risco, né? Estimando o risco de uma forma independente. Mas como é que funciona isso aqui na prática, né? Bom, então a soma desses pontos, né? Idade, LDL, HDL, pressão, diabetes, tabagismo, né? Gera um valor total. E esse valor total, né, gera uma porcentagem de risco de evento cardiovascular em 10 anos. Então, o Sr. José tem aqui 5, 7, ele não fumava, estava alto, 9, estava aqui 10, né, 11, 12, 13. O Sr. José, então, tem um score de 13 pontos. O que significa esse 13 pontos? Que daqui a 10 anos, né, ele tem 47% de chance de morrer, né, de ter um evento cardiovascular grave. Ou seja, sim e não, né? É bem complicado, né? Daí, não é um número definitivo, né? Como eu falei, não dá para mudar a idade, infelizmente, né? Diabetes também é uma doença que não tem cura, né? Fumar também não fuma, mas, né, colesterol dá para mudar, né? O HDL, talvez, né, algumas dietas dizem, né? E a pressão também pode, né, ajudar. Fora isso, né? O que é importante, né? 47%. Agora imagina, né? O PCR dele, que é aquela inflamação que eu falei para vocês, que deixa, né, o vaso inchado e reduz, né, a chance de circulação. Se tiver um PCR elevado, né, já dá para estimar que é mais de 50%, né? Então tem que cuidar bastante, né? Se ali fala no score, sim ou não para diabetes, mas uma diabetes, né, de 300, né, você já começa a achar que é 55%, né? Então vai aumentando. E a grande questão que existe nesse score é ter essa noção que você pode estimar e encontrar maneiras de reduzir esse valor naquilo que é possível reduzir dentro do que já existe na score e ver outros fatores, né? Como, por exemplo, o IMC também, né? Aqui não fala em IMC, mas um IMC de 31, pô, né? O coração tá sofrendo ali, né? Então, é algo que dá para mexer. Então, idade não, diabetes não. Que bom que o senhor não fuma, né? Agora tem que melhorar esse colesterol, tem que melhorar essa pressão, né? Tem que melhorar o índice de massa corporal, tem que ter uma alimentação saudável, tem que ter atividade física e assim por diante. Então, o score de Framingham funciona desta maneira, então.
Aí tem as variações para as mulheres, né, que você tem um percentual diferente, que aí considera, né, a questão da menopausa, né, como principal fator, né, que aumenta algumas situações de risco, né, para questões das mulheres. Mas o objetivo principal é esse, é esta estimativa de evento cardiovascular em 10 anos, né, que gera a porcentagem. Bom, e daí então, quais são os desdobramentos que isso pode ter, né? Primeiro, né, o paciente, né, ele entra numa chance de risco. Então, o Sr. José tem 47%, só pelo score de Framingham, né, de ter o problema, de ter o risco de entrar numa situação de morte. Por hora, ele está numa situação extremamente perigosa, né? E tem os fatores não gerenciáveis, como idade, mas tem os gerenciáveis, como alimentação, por exemplo. Mas o que significa, né, esse valor de 47%? A escala de Framingham, ela te diz, né, quais medidas e ações devem ser tomadas. É considerado risco baixo, né, quem tem menos de 10% de risco, que não é o caso do Sr. José, obviamente, né, mas quem tem 10% de risco na soma dos valores ali, né, é, tem um risco, né, pequeno, né, de infarto ou acidente vascular cerebral nos próximos 10 anos. É monitoramento, é cuidado, é adoção de hábitos de vida, é contenção dos fatores de perigo para manter isso ao longo do tempo, considerando que não vai manter absolutamente, né, o valor, né, vai ter variações porque a idade vai passar, né, principalmente a idade. Então, esse risco, né, associado a pessoas de bom nível de pressão arterial, colesterol, né, e sem tabagismo e sem diabetes, né. Então, pessoas que têm bons hábitos, né, e boa alimentação, tá seguindo, né. Se a pessoa tem naquele score, né, de 10, entre 10 e 20, né, você tem um risco cardiovascular dos próximos anos. Então, nesta ordem, né, o indivíduo dessa faixa pode ter alguns fatores de riscos presentes, né, os famosos gerenciáveis e não gerenciáveis, como idade avançada, histórico familiar e pressão arterial elevada, que podem ainda não ser todos fatores de níveis críticos, né? Então, assim, acende a luz amarela, né? E muito cuidado, porque a cada ano que passa, né, o score vai aumentar porque a idade passa. E o risco alto, mais de 20%, né? E o senhor José já está, né, com 27, né, de crédito a mais, né, vamos dizer assim, com relação a isso. Então, o risco de evento cardiovascular elevado, pessoas com múltiplos fatores, como hipertensão grave, colesterol elevado, né, tabagismo, felizmente não, né, diabetes, sim, né, que tendem a se encaixar nessa categoria. Fora a questão do IMC elevado e outros exames que precisam ser considerados, né. Como também é importante, né, considerar a questão renal, né, porque um fator de risco desse também, né, toda essa função do coração acaba refletindo lá no rim também, prejudicando a sua função, né, que vai ser o tema da aula pós-prova também, né, já fazendo uma associação aqui. Então, o paciente tem risco alto, podemos dizer altíssimo, né, aqui no caso, né, e que as medidas, então, devem ser, né, intensas, né. Então, o senhor José, né, com toda essa característica que ele tem, né, a gente viu ali é 47% de chance, né, com todas as suas complicações, né? E o que acontece então? Né? Calculando então, né, o seu score, a gente viu então que até 2035 é praticamente um sim e não de chance de morte. É complicado, né? Mas é evitável, né, principalmente na questão de hábitos saudáveis que ele pode estar adotando. Então, em que consiste esse score, né, revisado, né, e sua relevância para a estratificação do risco? E ele vai dizer, né, se o risco é baixo, médio ou elevado. No caso do Sr. José, é um risco elevado, né, e que tem que ter ações bem incisivas, principalmente na questão nutricional, né. O que vem a ser, então, cardiopatia isquêmica, né, e os principais fatores fisiopatológicos, né. Cardiopatia isquêmica, então, aporte indevido de sangue, né, no qual, então, você tem, né, uma dificuldade do sangue chegar nas próprias células do miocárdio, né, que o coração é um músculo que não descansa, e você tem um paciente, né, onde esta questão, né, está implícita em vários exames que ele apresenta no conjunto da obra dele, né, da sua vida, de 47% de risco, né, de faltar sangue no coração, oxigênio no coração, e aí a coisa desandar. Da importância da avaliação dos exames laboratoriais no processo de prevenção primária, né? Então, assim, né, se você observar o quanto antes os fatores de risco e trabalhar os modificáveis, também chamado de gerenciáveis, né, a coisa pode ter, né, uma facilidade no processo de evitar complicações maiores,
naquilo que a gente chama de histórico natural da doença. Então, o exame não é só o paciente que está mal, né? Não é igual a primeira aula que a gente viu, né? Que era os exames, né, por infarto, propriamente dito, né? Exame também é a prevenção, né? É você fazer o acompanhamento, né? Sabendo que a cada ano que passa a coisa tende a ficar mais complexa, né? E que, né, quem sabe um ano, né? Você não convence o paciente a mudar algum hábito modificável para menos, né, atenuar, né, o avanço da idade. Risco e perigo, então, né? Então, o perigo, né, como eu comentei com vocês, né, tá nos exames, né? Vai mostrar, então, as condições associadas, né, referente a exames laboratoriais, que também tem, né, aqueles que são hábitos de vida, né? Mas hábitos de vida você conversa, você observa, né? E os laboratoriais, né, você tem que ter acesso e ter a interpretação correta. No caso do senhor José, né, ele tem colesterol elevado, índice de casteria elevado, ele tem, né, uma questão, né, de uma diabetes muito elevado, né, tem uma idade elevada, que não é exame, né, mas se soma todos os valores alterados, né, é bem complicado. E o risco é quando você já está numa situação de viver ou morrer, né, que aí é mais dramático, e em que o paciente, né, sendo assim uma avaliação bem não muito otimista, né, é um dia sim, um dia não, né, para morrer ou viver, né. E assim, gente, importantíssimo, tá, gente? Isso não é um valor absoluto, isso é uma estimativa. Isso aqui é para ligar um sinal de alerta. Isso não é uma previsão, isso aqui não é uma profecia. Isso aqui não é algo sobrenatural que vai dizer, né, que se em 10 anos, em 5 você morre. É estimativa, né? Aumenta a chance. Se você tiver que considerar que o paciente está, né, numa situação realmente complicada, é de um valor elevado, né? Que pode acontecer, né, que ele tenha essa chance de morrer, né, em 10 anos. Mas ele pode ver muito bem esses 10 anos e mais 10 anos depois. Mas, se você tem essa informação, você não vai querer pagar para ver, você vai fazer as ações necessárias para reverter a situação do paciente, né? Porque já dei aula já e de aluno chorava, né? Ah, meu pai tem 60% de chance, calma, né? Não é bem assim, né? Então, mas é um sinal de alerta. Se o pai de alguém tiver 60%, ele tem que cuidar, né? Tem que ficar atento. A questão dos fatores de riscos modificáveis e não modificáveis, né? Então, né? Não modificáveis, né? Como a idade, né? Presença de doenças, né? Que não tem cura, as doenças crônicas, né? Deve ser, então, pensado e considerado. E os modificáveis é o grande foco, né? Seja uma questão de uma prevenção primária, seja já no caso com o senhor José que já infartou e a vida vai seguir, vai ter que ter, né, alguns cuidados. E os riscos modificáveis, né, tem que estar intimamente ligado, né, à questão dos riscos, né? Porque quanto maior, né, o risco, maior, né, os cuidados com aquilo que pode ser feito, né? Então, essas são, né, as situações, né? E o controle do colesterol, né? Então, a gente viu desde o princípio, né? Então, né? Trabalhar também nutricionalmente, isso também se torna importante e essencial, né? E, né, a influência do MC, então, né, está muito ligada, então, ao excesso de volume, que influencia o débito cardíaco. Então, se você tem muito peso, você tem muito líquido presente, né? A circulação acaba sendo afetada. E dessa forma, então, o coração que tem que, numa sístole, né, bombear um X volume de sangue para fora, às vezes o volume acaba sendo menor, porque a resistência de tanto volume fora acaba sendo maior, né? Então, né, soprar um canudinho no copo, né, você faz borbulhar. Agora, se você fazer isso, né, numa caixa d'água, vai ser mais difícil, né? Então, mais ou menos assim, né, que as coisas acabam acontecendo. Então, índice de massa corporal ligado também a hábitos alimentares, né? Também é uma questão a ser considerada. Então, os exames, né, eles servem para isso e tem essa estratégia, né, do score de Framing, que permite, então, né, que eu monte um quebra-cabeça, né, que não é absoluto, né, que eu tenho que considerar outros fatores também, né, que pode até beneficiar, né, porque o score de Framing, por exemplo, né, se a pessoa tem uma atividade física intensa, é um fator positivo, que não está computado ali, mas eu sei que é positivo. Mas me dá uma estimativa, né, me dá um norte, né, com relação à questão do paciente. E aí, então, né, a gente tinha esses objetivos, então, né, então as fisiopatologias da cardiopatia, então, são essas, né, que a gente tem que considerar: diabetes, colesterol total, processo inflamatório, né, a anemia, não podemos esquecer da anemia também, né, a questão de medidas de prevenção primária, né, na cardiopatia, alimentação, controle do peso, essenciais e fundamentais, né, e as evidências que nós temos hoje em dia, né, que realmente a alimentação, né, juntamente com a medicação em casos mais graves, é essencial. Medicação sozinha não resolve, e em alguns casos, né, a alimentação tem que começar já, né? Mesmo que o paciente tenha um score de 10, né, até 10, ele já tem que ter, né, mudanças alimentares saudáveis
porque, como eu mencionei, né, cada ano que passa, a idade avança, né, e ele tem que cuidar daquilo que ele pode cuidar para não sentir um impacto maior lá na frente, correto? Então, gente, né, da parte teórica, então, né, também foi, né, uma parte bem de revisão também, né, seria, então, estas considerações, né. Tem os exercícios aí, né, uma quantidade, né, de exercícios serem feitas, e semana que vem a gente vai ter a prova. A prova vai ser casos clínicos para vocês resolverem, tá, individualmente, considerando, então, né, os exames que a gente viu nessa primeira etapa no bimestre, tá, então vai desde o começo, do qual, então, vocês vão fazer a interpretação, né, e estimar o risco do paciente, propor algumas ações do paciente, interpretar alguns exames, né, e assim por diante. Obviamente, a prova será de consulta, né, porque tem, vocês podem acessar, né, só peço encarecidamente que não usem o ChatGPT, porque eu passo num sistema, né, que avalia, né, se os textos são robóticos ou não, né, então seria desagradável tirar nota por causa disso, mas não diferente do que a gente já fez até agora, certo? Gente, alguma dúvida por hora? Oi, professor. Oi, diga, Gabriela. O senhor falou que a prova vai ser individual. É individual mesmo? Daí a gente considera as equipes, duplas, enfim, que a gente fez a outra prova? Outra prova foi em dupla ou foi em grupo? E quem estava em dupla fez em dupla, né? Quem estava em Tá. grupo fez em grupo. Ah, desculpa, prova em dupla, confundi com outra disciplina. Ah, então tá bom. Prova em dupla. Obrigada. Deixa gravado aí, prova em dupla. Não tem erro. Será então dessa forma, né? Então, casos clínicos, né? Vocês discutem em dupla. Só que assim, o prazo não vai ser prazo estendido, não, tá? Vai ser o começo e o fim da aula, tá? Então, vai começar às 7 horas, posso deixar disponível até umas 10 horas, né? Não tem problema, né? Mas não tem como ser prazo estendido como são nos exercícios, tá bom? Ô, professor, e quando Oi. que vai ser? A prova? Isso. Terça-feira que vem, dia 22, Ah, ok, obrigada. pós-feriadão. Beleza. Bom, gente. O Oi, diga. professor, o Diga. professor, e a prova tem que ser semana que vem? Tem que ser semana que vem. Vem na semana acadêmica? Um monte de É coisa semana de- acadêmica, semana que vem? Claro. Mas a Não é? semana acadêmica começa quando? Na quinta, Não, não? a semana acadêmica acho que vai ser dia 23 e 24. Ser quarta Então. ou Ah, eu quinta, se eu não me confundi, engano. desculpa. Ah, tá. Desculpa, professor. Vou até Não, porque eu checar também aqui pra ver olhei se... isso, eu até pensei, será que eu confundi, né? Ou mudou o dia, Não, né? não. Desculpa, eu confundi, realmente. Uhum. Então é isso, gente. Mais alguma questão? Não havendo, né? Fico aqui à disposição de vocês até o final da aula, né? Talvez alguns minutos eu fique ausente porque eu estarei indo para a Univille, mas qualquer dúvida, respondo vocês então, tá bom? Ao longo da semana também, se tiver alguma dúvida dos exercícios também, pode entrar em contato, beleza? No mais, então, boa noite. Qualquer coisa, então, é só entrar em contato.